Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 51. Bons estudos! Quando o senhor estudava português, o senhor se preocupava mais com a gramática ou com a redação de texto? Eu preocupava com os dois, porque um depende do outro. Com a gramática. Por quê? Fica mais difícil, né? Com a redação. Por quê? Que é mais difícil de fazer? Com a gramática. É mais complicado, né? Redação você tem o título, a partir do título você resolve, né? Você já se perguntou qual é o papel da gramática? Você já reparou que mesmo as pessoas que não sabem ler ou escrever conseguem se comunicar usando os seus conhecimentos da língua? Pois gramática e comunicação são os assuntos da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai acompanhar a discussão sobre o papel da gramática. Vai ver como todo mundo usa as regras básicas da gramática ao falar e escrever. E conhecer qual a melhor maneira de aprender a se expressar melhor. A nossa teleaula começa agora. Posso saber por que essa folga toda? Vocês não iam começar a tocar a nossa história de hoje? Bom, começar nós começamos, né? Aí apareceu uma dúvida sobre gramática que a gente ainda não conseguiu resolver. Não, e pra completar, eu ainda encontrei esse artigo aqui do Luiz Fernando Veríssimo, onde ele diz que quando escreve, ele bate na gramática pra ela saber quem é que manda. Bate na gramática? Tá aí um ótimo assunto para a história de hoje. Que história? A história dessa discussão. Vamos colocar um personagem tão preocupado com a gramática como o Alencar aqui. Esse personagem podia ter o nome da minha professora de português na escola. A Rosa. A Rosa encontra um sujeito que quer bater na gramática. Ah, o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Tá aí. Então vamos preparar esse encontro direito. Isso. Olha, eles se encontram quando a discussão já tá armada. Para isso nós vamos precisar da Thelma e da Vilma. Vamos lá, vamos lá. Oi, Thelma. Doutor Humberto está? Não, ele foi hoje cedo visitar a nossa filial do interior. Só volta amanhã. E pelo jeito ele deixou um bocado de trabalho pra você, hein? Nada, eu estou na maior folga. Isso aqui é uma mania que eu tenho pra passar o tempo. Eu escrevo histórias. Não me diga. Quer dizer que nós temos uma escritora aqui no escritório e ninguém sabia? Que é isso, doutora escritora? Eu só encho meu caderno de histórias. No fim, quem lê é minha filha. Ela é professora. Ah, é aquela que de vez em quando vem te pegar? É, ela mesma, Rosa. Ela deve estar chegando pra me apanhar. E o que ela acha das suas histórias? Ah, ela gosta das histórias. Diz que eu escrevo bem, passo o sentimento das coisas, mas... em matéria de gramática, ela diz que eu sou um desastre. Então eu preciso apresentar vocês duas para um amigo meu, Luiz Fernando. Ele trabalha aqui do lado. É escritor e tem ideias muito especiais sobre a gramática. Gramática. São tantas regras que quando eu escrevo eu nem lembro. Quando eu escrevo e mesmo quando eu falo, eu nem lembro da gramática. Você se lembra de alguma regra gramatical? Regra gramatical? Não, no momento não. Alguma regra? Me lembro. Por exemplo, antes de B e de P só pode ser colocado M. E não me lembro. Paroxítonas terminadas em L, N, R, S são acentuadas. A e X também. Alguma regra gramatical? Difícil. Como é que pode, hein? Afinal, a gente só consegue se comunicar um com o outro porque usa a língua de acordo com as regras que todo mundo sabe. Claro. Mas, ô Machado, como é que alguém que não sabe ler nem escrever consegue se comunicar? Porque usa as regras gramaticais quando fala. Mas o cara nunca ouviu falar em gramática? Mesmo assim, afinal, como todo mundo aqui, quando ele aprendeu a falar, aprendeu junto as normas gramaticais básicas. Não, senhor. Para falar, todo mundo aqui aprendeu as palavras da língua portuguesa, não as normas gramaticais. Ah, é? Quero ver como é que fica quando uma pessoa só usa palavras sem a gramática. Pedir, querer, vai quem lanche. Ele está perguntando quem vai querer pedir lanche. Papel pedido num, anota seu cada. Cada um anota seu pedido num papel. Para eu passo pegar depois. Eu passo para pegar depois. O que tem esse menino? Ninguém entende nada do que ele fala.
Ele fala as palavras sem usar as regras da gramática. Gramática? Por acaso vocês estão discutindo meu assunto preferido? Doutora Vilma, essa é minha filha Rosa. Prazer, Rosa. A Thelma já tinha me dito que você é professora de língua portuguesa e entende muito de gramática. Só que a minha mãe não gosta muito desse assunto. Quer dizer, ela não se preocupa muito com os detalhes gramaticais. É que esse negócio de gramática me deixa muito confusa. Eu nem sei definir gramática direito. O que é gramática? O que é gramática? O que é gramática? São as regras que... as regras da língua portuguesa. Gramática é regras de português, da literatura brasileira. Uma matéria da língua portuguesa que trata basicamente não da ortografia, e sim da formação de frases, acentuação, etc. E qual é a sua definição de gramática? Gramática é o estudo das regras de uso de uma língua. Estudamos as palavras, seus sentidos, as maneiras de construir as frases de acordo com as normas. Puxa, Rosa, é lógico que sem as regras de gramática, ninguém ia conseguir falar uma frase que tivesse sentido. Basta ver o boy aqui do escritório. Mas tem tanta regra que se eu fosse usar todas quando escrevo, eu ia acabar não escrevendo nada. Ai, mãezinha, também não é assim. Eu já falei que a senhora escreve bem. Deixa eu ver o que a senhora anda escrevendo. Te telefono amanhã. Que é isso? É o começo de uma nova história. O personagem se despede da namorada prometendo: te telefono amanhã. Mas tá tudo errado, mãe. A senhora não respeitou a gramática. O correto seria ele dizer: telefonar-lhe-ei amanhã. Certo? Certíssimo. Certo. Mas a Thelma tá querendo escrever do jeito que as pessoas falam. Eu, pelo menos, sempre digo: te telefono amanhã. Mas a Rosa está defendendo o uso da norma culta. Quer dizer, um modo de falar e escrever considerado modelo. A maneira mais correta. Olha, a Thelma pode não estar usando a norma culta, mas está conseguindo se comunicar. Claro que está. Mas você não acha que dominando o conhecimento da língua você vai se comunicar melhor? O que eu acho mesmo é que está na hora de colocar o Luiz Fernando nessa história. Luiz Fernando? Luiz Fernando? Vilma? Oi, Luiz Fernando. Eu trouxe a Thelma e a Rosa para discutir um assunto muito sério com você. Prazer, Thelma. Prazer. Prazer, Rosa. Prazer. Mas, e o que é tão sério assim? É a gramática. A gramática? Eu acho que a Vilma pregou uma peça em vocês. Porque se é uma coisa com a qual eu não tenho a menor intimidade, é com a gramática. Mas o senhor não é um escritor? Eu sou um gigolô das palavras. Ué, como assim? Eu vivo às custas das palavras, abuso delas, maltrato-as. Eu não tenho o menor respeito por elas. Afinal, elas vivem na boca do povo. E a gramática? Eu deixo ali naquele armário. Vilma, abre pra mim? Mas isso é um esqueleto. Exatamente. E pra mim a gramática é o esqueleto da língua. Como assim, Luiz Fernando? Não, o esqueleto é o que nos faz ficar de pé, certo? Certo. Sem o esqueleto, a gente não conseguiria se manter de pé. Então, com a gramática acontece a mesma coisa. Ela é como o esqueleto, é a estrutura da língua. Mas sozinha não diz nada, não informa nada. E quando escreve, o senhor se preocupa com o quê? Com a clareza. O importante é conseguir me comunicar. Afinal, a linguagem, isso mesmo, é um meio de comunicação. Você não acha? Eu acho que quanto maior é o conhecimento da gramática, mais clara e melhor é a comunicação. Porque sem falar nem escrever direito, hoje em dia ninguém vai pra frente. O que você acha? O senhor acha que falar e escrever corretamente aumenta as suas chances profissionais? Totalmente. Por quê? Porque é óbvio, né? Você vai conversar perfeitamente, se gesticular, se explicar melhor para as pessoas, né? Com os clientes, patrões, tudo. A pessoa que não sabe, vamos dizer, escrever corretamente e não sabe falar corretamente, ela pode trocar o rumo de um assunto completamente. Porque você vai ter mais conhecimento no modo geral, né? Vai poder se expressar melhor, o patrão vai poder te conhecer melhor para poder te dar a oportunidade do que ele tem, né? E você, conhece bem a língua? Eu estou preocupado com a nossa história. Quanto mais a gente escreve, mais difícil fica saber sobre o assunto. Ué, então vamos ouvir quem já pensou muito sobre o assunto. Ivan Ângelo, jornalista e escritor. Ivan,
Até que ponto você considera importante para uma pessoa como você, que vive das palavras, o estudo da gramática? Todo jornalista, todo escritor depende basicamente de duas coisas: cultura geral e domínio da linguagem. No domínio da linguagem é muito importante você ter boa leitura, leitura de bons autores, e aí que vem a gramática, o domínio da gramática, né? A gramática é que dá as regras básicas, né? E que relação você poderia fazer entre o conhecimento da gramática, das regras gramaticais, e o dia a dia das pessoas? Seria, por exemplo, como as leis do trânsito para um motorista. Você pode ser muito bom no volante, pode ser uma fera no volante, um bom piloto. Mas se você não obedece às leis do trânsito, se você não conhece e não segue as leis do trânsito, você nunca será um bom motorista, né? Então, assim, você tem as regras da gramática como o seu parâmetro de qualidade da linguagem, né? Eu, como escritor, eu dependo fundamentalmente do conhecimento das regras da gramática para ter uma linguagem correta, né? Então, vamos estudar gramática. Dona Guiomar Calçada, professora de língua portuguesa. Dona Guiomar, por que é importante estudar as regras gramaticais? Quando nós falamos em regras gramaticais, nós imediatamente pensamos em língua. E língua é conhecida por todos como um meio de comunicação eficiente entre os seres humanos. Entretanto, é preciso que nos lembremos que língua também é um sistema de sinais que devem ser usados de acordo com regras conhecidas intuitivamente por todos e que devem ser estudadas para que as pessoas se comuniquem de forma mais eficiente. E, Dona Guiomar, como é que a gente faz para aprimorar essa apreensão intuitiva das regras gramaticais? Bom, essa apreensão intuitiva só pode ser aprimorada através de reflexão sobre o funcionamento da língua, a partir de leitura e interpretação de textos e observação dos mecanismos de funcionamento dessa mesma língua. Então, a ordem das palavras, a hierarquia que se estabelece entre elas e toda a trama da linguagem que sustenta a comunicação. Bem, Dona Guiomar, depois de todas essas explicações, será que os nossos personagens vão entrar num acordo a respeito da língua e da gramática? Vamos entrar no acordo? Vamos. O importante não é decorar as regras da gramática, e sim saber usar bem a língua. E a melhor forma de aprender a usar bem a língua é através da leitura. Quem lê bastante aprende muito e passa a se expressar melhor, tanto na fala quanto na escrita. Leia tudo o que puder. Livros, revistas, jornais. E agora, vamos a uma revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou a discussão sobre a importância da gramática e viu como todo mundo usa as regras básicas para se comunicar. Viu como a comunicação ao falar e escrever pode ser melhorada através do conhecimento das regras corretas. E ficou sabendo que a melhor maneira de aprender e melhorar o uso da língua é através da leitura. Mas e agora, Machado? Como é que nós vamos terminar essa história? Acho que nós já terminamos. Afinal, todo mundo conseguiu chegar num acordo. Não, e se está todo mundo de acordo, nós já podemos encerrar essa questão. Então, essa discussão continua aí com você. E é um bom motivo para você pensar sobre tudo isso que você está aprendendo. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante. E não esqueça também de fazer os exercícios do seu livro. E na próxima teleaula tem história nova. Até lá!